Os cavaleiros pobres. Como se sabe, a necessidade é a mãe da invenção, e a gente sempre encontra pessoas incríveis na vida, capazes de criar algo útil a partir de quase nada. Mas a história que quero te contar hoje de um país muito distante, muito frio e coberto de neve, é simplesmente incrível e, no entanto, é sobre algo que até você já conhece. Antigamente, havia castelos e fortalezas, grandes fazendas e residências, e seria de se esperar que, com todo aquele esplendor e luxo, tudo e todos vivessem na mais pura opulência. Mas onde há muito brilho, também há muita sombra. Enquanto uns vivem na fartura, outros carecem do mínimo necessário. E às vezes, a necessidade não poupa nem mesmo os nobres e seus castelos. Isso é raro, mas realmente já aconteceu, especialmente em tempos difíceis. Você já ouviu falar da famosa imperatriz Sissi da Áustria? Certa vez, no meio de um inverno rigoroso, ela estava sentada, completamente resfriada, em um dos muitos grandes salões do seu castelo e tremia de frio. Não havia fogo na grande lareira aberta, pois a lenha tinha acabado. O camareiro então não teve outra solução a não ser quebrar algumas cadeiras caríssimas e usar essa madeira para fazer uma fogueira quentinha para a imperatriz. Não muito longe do grande pátio da imperatriz Sissi, havia um castelo onde o velho cavaleiro Dom Fernando vivia com sua família. Antigamente, sim, antigamente, o cavaleiro vivia muito bem com suas terras e as muitas pessoas que lá trabalhavam. Mas então sua esposa adoeceu e, para poder pagar o hospital, os médicos e os remédios caros, o cavaleiro teve que se desfazer, aos poucos, de suas terras. Depois, ele demitiu quase todos os empregados e restaram apenas a cozinheira Dona Valda e o camareiro Gilberto, que, por conveniência, moravam no castelo. Por fim, sua querida esposa faleceu e ele ficou sozinho com 2 filhos e uma filhinha chamada Sissi. O irmão de Dom Fernando, chamado Dom Olavo, era mais um fardo do que uma ajuda, mas era o único parente vivo do cavaleiro. Então, os irmãos ficaram juntos e encararam um futuro incerto. Já fazia muito tempo que não havia guerras nas quais os cavaleiros pudessem mostrar ao imperador ou ao rei o que valiam no campo de batalha, e também não havia nenhum novo conflito à vista que pudesse encher os cofres agora tão vazios. Pois, em caso de guerra, o imperador pagava bem, sem falar nos espólios. E então chegou um dia em que não havia mais nada na despensa, e nem mesmo a cozinheira Dona Valda tinha ideia do que colocar na mesa dos cavaleiros. O lago estava completamente congelado. Nem pensar em pescar trutas. As aves migratórias só voltariam na primavera, e as poucas galinhas que tinham criado já tinham morrido há muito tempo. Só restava uma vaca no estábulo, mas não dava para abatê-la. Afinal, as crianças precisavam do leite quentinho no café da manhã. Oh, o que vou fazer? O que vou fazer? Lamentava Dona Valda. Ela estava na despensa e olhava sem saber o que fazer, de uma prateleira vazia para a outra. Lá estava apenas um pão branco velho, tão duro que daria para nocautear um cavaleiro com armadura. Havia também um saquinho de açúcar e uma cesta vazia, que normalmente continha alguns ovos. Esses eram todos os tesouros da despensa do castelo. Só na primavera, quando a neve derretesse e fosse possível voltar a caçar, as coisas melhorariam. A horta estava coberta por uma espessa camada de neve e ali também só se esperava melhora com a chegada da primavera. Se já é assim no castelo, como será a situação dos aldeões lá embaixo? Perguntou-se a boa cozinheira. Mas ela ficaria surpresa se tivesse a chance de dar uma olhada em algumas das casas dos camponeses. Essas pessoas estavam acostumadas a trabalhar duro, a administrar o pouco dinheiro com parcimônia e a sempre guardar algo para o dia seguinte. No inverno, sentavam-se na cozinha e faziam vassouras de galhos, esculpiam colheres de pau ou trançavam cestas para o próximo dia de feira, que aconteceria em breve. Mas cavaleiros como Dom Fernando e Dom Olavo não sabiam trabalhar com as mãos. Eles nasceram e foram criados para seguir seu rei à guerra e travar batalhas. Então, os dois ficavam sentados no grande salão, bebiam vinho, olhavam o gelo pela janela e faziam cara feia, porque não lhes ocorria nada de útil para passar o tempo. A cozinheira Dona Valda, em seu desespero,
Arrumou-se para sair e descer a vila. Se eu for ao mercado como de costume, pensou ela, talvez algum comerciante ainda me deixe comprar fiado, ou eu fique sabendo de novidades, ou me venha uma ideia do que mais eu poderia cozinhar, porque sopa de casca de árvore definitivamente não serve para nada. As fofoqueiras da vila, claro, conheciam a cozinheira do castelo muito bem e começaram a cochichar assim que ela apareceu no mercadinho. Dona Valda caminhava pesadamente pela neve derretida e parava aqui e ali. Ficava um pouco na banca de verduras e ali no curtidor, que oferecia belas peles. Por acaso, ela ouviu uma conversa entre duas mulheres. Uma delas perguntou: "O que você vai cozinhar hoje?" Dona Valda ficou imediatamente atenta. "Ah, vou cozinhar a mesma coisa que devem comer lá em cima no castelo. Hoje vou fazer cavaleiros pobres para o almoço", disse a outra. Dona Valda não tinha percebido que aquelas mulheres maliciosas tinham conversado de propósito perto dela para provocá-la. Dona Valda pensou consigo mesma: "Elas estão fazendo cavaleiros pobres para o almoço? O que será isso? Será que elas vão devorar os meus senhores?" Na barraca da feirante que vendia ovos e queijo, ela conseguiu mesmo pedir para comprar fiado mais uma vez, pois a feirante tinha feito bons negócios naquele dia de frio cortante. Assim, Dona Valda comprou um pedaço de queijo meio velho e uma dúzia de ovos frescos. "Diga-me, boa senhora", perguntou Dona Valda à feirante, "você conhece um prato chamado cavaleiros pobres?" "Sim, claro. Você não conhece?" riu a feirante. "O nome é perfeito, afinal, você mora lá em cima no castelo exatamente com os cavaleiros pobres." "Ah, tempos melhores virão", suspirou a cozinheira. "A morte da querida esposa afetou muito o meu senhor. Então preste atenção, vou te ensinar o segredo." A vendedora explicou a Dona Valda a receita de como preparar aquele prato surpreendente com pouquíssimos ingredientes e pão velho. De volta ao castelo, Dona Valda desapareceu imediatamente na sua cozinha, tirou o pão duro como pedra da despensa e mergulhou as fatias numa tigela com leite. Agora era só esperar. De fato, depois de meia hora, o pão estava tão macio que dava para cortá-lo em fatias grossas. Ela deixou essas fatias ainda um pouco duras de molho no leite até ficarem realmente macias e suculentas. Ela quebrou 3 ovos em um prato fundo e misturou bem a clara e a gema com um garfo. Numa frigideira de ferro pesado, ela aqueceu um pouco de gordura. Uma fatia de pão após a outra, ela passou no ovo, bem generosamente dos 2 lados, e depois colocou as fatias embebidas na frigideira quente. Lá, ela fritou todas as fatias de pão dos 2 lados, até ficarem bem douradinhas e crocantes por fora. Em uma bela travessa, ela empilhou as fatias de pão fritas e polvilhou bastante açúcar e canela perfumada por cima. Crianças, como cheirava bem na fria cozinha do castelo. Ela mesma levou a travessa com os doces quentinhos até o grande salão. "O que ela nos trouxe de bom hoje?" ressoou amigavelmente a voz grave do velho cavaleiro Dom Fernando, e todos se levantaram com entusiasmo. "Hoje, meus senhores, temos cavaleiros pobres para o almoço", anunciou Dona Valda com um sorriso. "Sim, o nome é perfeito", riu o irmão Dom Olavo. "Nós somos mesmo uns cavaleiros pobres e arruinados." "Caramba, isso tem que mudar", concordou o cavaleiro Dom Fernando, dando uma grande mordida. As crianças comeram tantos cavaleiros pobres até que a barriga quase explodisse, e depois lambiam os dedinhos, nos quais ainda havia muito açúcar e canela grudados. Vocês, crianças, com certeza já conhecem e adoram esse prato maravilhoso. Mas aqui no Brasil, nós o chamamos de outro nome muito especial: rabanadas. Quando os pobres cavaleiros do castelo comeram esse prato maravilhoso, o clima se animou. Eles começaram a traçar planos, pensar em atividades e refletir sobre como seguir em frente, pois as coisas não podiam continuar assim. Eles se animaram de novo e a tristeza gelada dos últimos meses desapareceu. E a culpa disso foram apenas alguns pães velhos transformados em magia. Aqui a história poderia acabar, mas não acaba, porque Dona Valda percebeu na cozinha que até a última ponta do pão duro tinha acabado, e como ela também não estava mais tão triste, começou a inventar coisas novas. "Se não temos mais pão velho, o que se poderia usar no lugar?" ela pensou.
De que é feito o pão mesmo? Ora, de farinha. Então vamos tentar isso. Numa tigela funda, ela colocou farinha, um pouco do leite da vaca, 3 ovos frescos, um pouco de açúcar e misturou tudo com uma colher de pau até virar uma massa lisa. Numa frigideira pequena, só para experimentar, ela aqueceu um pouco de banha e derramou um pouco daquela massa líquida. Isso também ficou lindo e douradinho na frigideira quente. Então ela virou a massa e fritou dos 2 lados. Com certeza vocês, espertinhos, já perceberam há muito tempo o que a boa cozinheira Dona Valda tinha acabado de inventar naquela tarde fria: as deliciosas panquecas. Pois é, eu não disse logo no começo que vocês com certeza já conheciam esses pratos maravilhosos. Mas da próxima vez que você observar a sua mãe ou sua avó na cozinha, pergunte se ela não poderia fazer rabanadas para você em vez de panquecas, mesmo fora da época de Natal. A receita está aqui mesmo na história. É simplesmente deliciosa. E assim chegamos ao fim do nosso conto de hoje.